Uningá, que o futuro é aqui. Olá pessoal, tudo bem? Vamos em frente? Continuando aí com os nossos ensinamentos, enfim, compartilhando essas informações com vocês, que estão traduzidas em conhecimento, obviamente, e pedindo para que vocês aí se mantenham firmes, estejam interagindo, gostando da disciplina, porque ela tem tudo a ver com o processo de gestão empresarial, tem tudo a ver, está diretamente ligada a nós, profissionais da área de gestão como um todo, e você precisa saber identificar essas variáveis, esses pontos críticos dentro da empresa, que fazem com que o seu funcionário, colaborador, desempenhe bem ou mal uma tarefa, uma atividade, por conta do quê? Da influência da estrutura, da cultura organizacional e do clima vivenciado todos os dias na empresa. Na aula de hoje vamos falar um pouquinho aqui, pessoal, algo interessante, dos tipos de clima organizacional. Falamos muito o que é clima, mas quais os tipos de clima existentes numa empresa? Então você já vê aqui por meio dessa imagem, essas carinhas aqui, já transmitem, já refletem uma perspectiva dos tipos de clima que existem. Os mais conhecidos na literatura são o quê? O favorável ou positivo, aquele clima bom, ótima produtividade, criação, desenvolvimento de produtos, serviços, as pessoas inovam, criam, recriam, refazem, desenvolvem, crescem. E você tem um desfavorável negativo. Esse desfavorável negativo é aquele que nós sempre estamos batendo na tecla. Insatisfação, instabilidade, insegurança, desinteresse. O clima não ajuda ninguém a ser feliz no trabalho. Talvez não tenha comentado ainda aqui para vocês, mas na Índia existem algumas universidades que estudam já há cerca de 5, 6, 7, até mesmo 8 anos o aspecto da felicidade no ambiente de trabalho. E é possível mensurar a felicidade, é possível medi-la com base em quê? Indicadores. Esses indicadores estão presentes em questionários, que podem ser preenchidos eletronicamente ou manualmente, fisicamente. E nesses questionários são colocadas perguntas cujo objetivo é identificar os caminhos que levam à felicidade. Quais são as principais variáveis que transmitem a felicidade? Então muitas vezes aparecem lá perguntas do tipo: quando estou trabalhando, me sinto muito motivado a superar desafios. Vamos supor que o indivíduo respondeu que sim, ele concorda muito com aquilo, ele tem uma aprovação total, concordo plenamente, estou satisfeito, é verdade, eu tenho essa motivação. Se a pessoa responde que não concorda, é indiferente ou até mesmo discorda, você pode interpretar isso, obviamente, dentro de um contexto, que essa pessoa não está satisfeita, está com alguma birra, alguma mágoa, alguma tristeza ou insatisfação com aquela empresa, por isso manifesta um não, manifesta uma não conformidade, manifesta o que? Uma repúdia àquilo, desconsidera aquilo. Então você consegue verificar por meio do clima quem está mais ou menos motivado para fazer as coisas. Mas o que vem a ser a gestão do clima organizacional? É importante fazer gestão do clima? Sim, sim. Ela pode ser considerada um processo? Sim, tendo em vista que eu preciso criar instrumentos para avaliar o clima, para fazer uma pesquisa de clima organizacional. Esse instrumento vai ser validado, vai ser aplicado, eu vou coletar os resultados, vou processá-los e vou chegar num parecer, vou chegar num resultado. Esse resultado serve para quê? Para a gestão do meu clima, para que eu possa identificar quais são as variáveis que estão prejudicando o bom relacionamento, incentivando o conflito, afastando pessoas uma das outras, deixando o ambiente pesado, chato, ruim, aquele ambiente tenso, desanimador, que as pessoas não fazem nada porque não tem interesse para nada. Enfim, a gestão do clima se dá exatamente em cima disso, para identificar pontos específicos da empresa, no ambiente interno, que é bombardeado pelo ambiente externo e precisa estar preparado, forte para responder a tudo isso. Não se abater, não se abalar pelo que vem de fora da empresa. Porque se abala as pessoas, um boato, uma fofoca, uma notícia, a tendência é desânimo, baixo astral, desincentivo.
Daí é importante que a gestão do clima seja forte, constante, permanente. Então, por que avaliar? Justamente para identificar esses problemas. Avalio para identificar, depois proponho melhorias. Aqui eu falo do RH e a gestão do clima organizacional. O Departamento de Recursos Humanos é que desenvolve políticas de crescimento, políticas internas para desenvolvimento pessoal, cargos, carreiras, salário, motivação. Quem programa isso, quem desenvolve? Departamento de Recursos Humanos. Qual a ligação que ele tem com o clima? Total. Se ele não consegue propor a alta cúpula, propor projetos de melhoria, projetos de crescimento, um plano de cargos e carreiras, remuneração, salário, as pessoas não vão ter a mínima vontade de continuar trabalhando. É preciso mostrar pelo menos um esboço, pelo menos um projeto, um rascunho do que poderia ser um bom plano de cargos e salários, para que pelo menos ocorra a discussão, o debate, as pessoas questionem e queiram buscar as melhorias. Do contrário, pessoal, vai ser um desânimo incrível. As pessoas chateadas, improdutivas, né, com a mínima vontade de crescer naquela organização, esperando a primeira oportunidade para ir embora. Primeira oportunidade para sair da organização. Políticas internas e programas de desenvolvimento, olha lá, linkado ao recursos humanos. Então, cabe a ele, compete a ele, mas também aos gestores de área, gestores de linha, de chão de fábrica, para que eles conversem com seus funcionários, colaboradores, para que eles perguntem o tempo todo como está a vontade de fazer as coisas, o interesse, onde anda a vontade desses profissionais, o que eles querem e esperam para o seu futuro. Você precisa perguntar para o teu colaborador o que ele espera, o que ele anseia, o que ele deseja, para daí propor a ele as melhores formas, as melhores maneiras de realizar as coisas e de que ele tem um objetivo a seguir e que esse objetivo vai trazer um retorno para ele positivo, sim. E aqui nós temos as etapas para a gestão do clima organizacional. Então, muito bem, aqui você percebe até a espécie de um fluxograma, tendo em vista a sequência aí de flechas, né? De setas, ou melhor dizendo, apontando os caminhos a serem percorridos. E aqui nós temos que ter o chamado círculo virtuoso. Vicioso é aquele que não sai da mesmice, não sai da mesma coisa, sempre do lado ruim, negativo. O círculo virtuoso é aquele que aprende, engrandece, aquele que motiva, aquele que avança, aquele que vai adiante, sempre buscando as melhorias contínuas. Então você tem aqui, por exemplo, a questão do diagnóstico. Então, primeiro é importante diagnosticar. Quando eu faço um diagnóstico, isso significa que eu identifiquei alguma coisa. Eu identifiquei a possibilidade de uma melhoria ou identifiquei um problema qualquer. Depois eu faço a intervenção. O que vem a ser a intervenção? Onde eu preciso mudar e mexer? Onde eu preciso alterar? Onde eu preciso verificar a necessidade de mudar alguma coisa, chacoalhar a equipe, o grupo de trabalho, promover determinadas melhorias. Ali eu tenho o aspecto da comunicação. Nós vimos em unidades anteriores que a comunicação faz parte da cultura organizacional. É ela que dissemina, é ela que espalha os valores, as crenças, os mitos, os ritos. É ela que determina, por exemplo, o fluxo, se é vertical ou horizontal, se é transversal. Então, eu faço um diagnóstico, tenho uma determinada intervenção, comunico. Depois que eu comunico, eu vou implementar. E ao implementar, o que vai acontecer? Eu preciso ter a noção de que as mudanças serão feitas. Eu implemento e faço o quê? Verifico se vai dar certo ou não. Depois eu tenho acompanhamento, eu tenho que acompanhar essas coisas. Mas lá em cima eu tenho investimento. Por isso que é um círculo virtuoso, ou seja, eu invisto para ter um melhor diagnóstico, depois eu tenho a intervenção pontual em cima de alguma coisa, comunico a todos dentro da empresa as mudanças a serem feitas, realizadas, daí eu vou implementar tudo isso, essas mudanças de uma vez só, efetivamente, vou acompanhar os resultados dessa implementação e, se for necessário, continuo investindo.
Tudo isso é o quê? A gestão do clima organizacional. Tranquilo, pessoal? Fácil para vocês? Conseguem entender essa perspectiva? De que é um processo virtuoso, ou seja, constante, é um processo que não pode parar, é um processo que tem que ser o tempo todo estimulado, tem que refazer, tem que recriar, tem que pensar. E nesse sentido, o mais importante é o quê? Saber diagnosticar. Quando você faz o diagnóstico, né, você está dando a oportunidade à empresa para que ela coloque em prática as melhores ações, coloque em prática as melhores estratégias, que a empresa consiga resolver os problemas, que ela tenha iniciativa e que ela possa, por meio dos seus setores e departamentos, achar uma solução. E ali, pessoal, outro detalhe importante, quando você implementa, muito cuidado, que ao implementar você vai ter resistência. Ao implementar você vai ter restrições. Muitas das pessoas não vão querer aquela mudança, não vão aceitar. Tudo aquilo que mexe com o status quo, ou seja, com a comodidade do indivíduo, do ser humano, tudo aquilo que mexe com a sua tranquilidade, que sai da sua rotina, é mal visto pelos funcionários, é mal visto pelos colaboradores. Então você tem que acompanhar para ver se é necessário investir mais ou investir menos dentro da empresa em relação ao quê? A melhoria do clima, a gestão do clima. Fazer gestão do clima é entender que a empresa é movida por pessoas que têm sentimentos, que têm falhas, emoções, né, que têm gostos, necessidades, desejos pessoais e profissionais e que elas são diretamente influenciadas pelo meio. Se o meio, o ambiente como um todo é ruim, essas pessoas tendem a baixar a autoestima, perder o foco, a motivação. Se o ambiente é legal, bacana, dinâmico, flexível, interage, muda, se altera, se adapta, as pessoas tendem a crescer cada vez mais. E as empresas, vocês muito bem sabem, né, o seu propósito é o quê? É ter o lucro, e a maneira como elas alocam os seus recursos, distribuem os seus recursos, mas conservam e mantêm esses recursos, é o que fará a diferença entre o sucesso e o fracasso dentro da organização. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final de mais uma unidade. Aqui nós vimos especificamente a importância da gestão do clima. Se você trabalha com o departamento de recursos humanos, talvez isso seja mais fácil, mais claro para você. Mas para aqueles que não trabalham, por exemplo, fica um pouco mais confuso, porque você vai participar de uma pesquisa de clima, muitas vezes sem ter elaborado. E o interessante é que você, num dado momento da sua carreira profissional, aprenda o quê? A construir uma pesquisa de clima. Aprenda a identificar fatores, variáveis, indicadores. Nós temos que identificar os indicadores, que é interessante, até uma redundância. Mas identificar aquilo que faz mal ou faz bem. Potencializa o que faz bem, minimiza ou extingue o que faz mal. Mas lembre-se, é muito difícil manter um clima harmônico, produtivo, de felicidade. É muito difícil, porque as pessoas vão para casa. Lá elas têm a sua vida pessoal particular e lá também ocorrem problemas. Lá também tem um clima organizacional na casa dessa pessoa. E ela muitas vezes acaba também transferindo tudo isso para o clima de trabalho ou vice-versa. Então, na condição de gestor, profissional, líder, lembre-se, conversa com o funcionário, pergunta se ele está bem, pergunta as suas dificuldades, o que você pode fazer para ajudar, no que você pode ser útil, para que ele tire um pouco do fardo, do peso da responsabilidade, de acertar. Nós temos muito medo de errar. Um dos grandes medos dos profissionais, em todas as áreas, né, em todos os segmentos da sociedade, é o medo de errar. Ele não quer errar porque tem medo, tem vergonha, tem medo do puxão de orelha, tem medo de ser chamado a atenção, se sente angustiado quando erra, se sente pressionado quando erra. Quando que nós deveríamos incentivar o maior número possível de erros. Erros no sentido do quê? Tenta, repete, refaz, até chegar num grau de excelência. Os atletas, os artistas, por exemplo, que têm que memorizar textos, decorar falas, eles erram muito, mas também aperfeiçoam sua técnica, lendo, relendo, replicando, gesticulando, fazendo mímica, enfim, representando, atuando. Eles conseguem incorporar essa técnica
replicá-la e vão sendo cada vez mais excelentes naquilo que fazem. Espero que vocês já tenham consolidado ainda mais essas informações, transformando-as em conhecimento, para que nós possamos avançar ainda mais e levar lá no mundo externo, lá para as organizações, a solução para os seus problemas. Deixo aqui o meu grande abraço, pessoal. Nos vemos na próxima. Até lá!